Fala, camaradinhas. Hoje o vídeo é um pouco diferente. Eu vim fazer uma recomendação de uma série para vocês assistirem. E vocês devem estar imaginando, já sei, ele vai falar sobre alguma série que tá em voga, tipo, sei lá, Pluribus. Não, eu faria isso se eu amasse muito o meu algoritmo e eu quisesse ganhar várias visualizações. Obviamente, eu vou recomendar para vocês uma série de 2014, que já tem 12 anos, que se chama Halt and Catch Fire. Ela é uma série que fala sobre o início do mercado de computação lá nos Estados Unidos. E é bem interessante para quem quer entender mais ou menos como a gente chegou na formatação que a gente tem hoje dos computadores. Porque, né, os desktops são assim, os laptops são assim, a internet é desse jeito. Então, vamos falar um pouco sobre essa série. Somos o canal Tecnologia e Classe e nós falamos sobre tecnologia e política, a política da classe trabalhadora. Então, essa série, ela é basicamente, tá, pessoal, um novelão. E ela se passa no início dos anos 80 em Dallas, no Texas. E com o decorrer das temporadas, eles vão avançar para a década de 90 e eles vão se mudar para Califórnia também, né? Ele é o que a gente chama de um workplace drama, né? Ele é uma série sobre um ambiente de trabalho. A gente segue o dia a dia de um núcleo de 4 a 5 personagens. Tem diversos personagens, né? Mas tem os principais, 3 deles são esses que estão aqui, que é o Joe, a Cameron e o Gordon. E daí a gente vai ver, né, romances, conflitos, o sofrimento deles e tal. E quando eu tava pesquisando sobre a série, eu descobri que ela foi planejada para ocupar um nicho parecido com Mad Men, que talvez vocês tenham visto também outra série bem bacana, que é sobre um pessoal que trabalhava numa empresa que faz marketing, né, na década de 50. Então, se vocês vão ver os paralelos sobre as séries, né, eles viram que fez sucesso fazer um negócio sobre aquilo ali, com todos aqueles conflitos interpessoais, a questão dos anos 50, né, mostrar o anacronismo quando a gente vê, nossa, as coisas eram assim e tal, e daí eles fizeram essa sobre a década de 80. Mas, né, por que eu estaria recomendando essa série se o canal aqui é sobre tecnologia e política e tal? A série, ela é uma romantização sobre o início da indústria da computação nos Estados Unidos, tá? E ela é bem boa em fazer isso, ela explica muito bem. É muito legal a maneira como eles conseguem misturar eventos que são reais com os personagens que não são, tá? Eles não são pessoas de verdade, mas eles são bastante inspirados em pessoas de verdade. Então, na primeira temporada, eles estão falando sobre uma coisa que aconteceu mesmo, que foi o clone do IBM PC pela Compaq que fez. Então, basicamente, a IBM criou uma maneira de tu comprar componentes off the shelf, que a gente chama, né? Comprar a memória, processador, as placas, todo diversos tipos de placas, montar dentro de um gabinete com a tecnologia patenteada da IBM e ter um computador que ela poderia montar com peças que ela não produzia todas essas peças, né? E daí a Compaq, ela fez uma engenharia reversa disso, para criar um produto baseado no produto da IBM e criando, né, arquitetura PC, arquitetura Personal Computer, um negócio aberto que não era da IBM. Obviamente, a IBM processou eles foram atrás, tem toda uma coisa que eles explicam bem na série sobre como é que foi feita a engenharia reversa e tal. Só que daí eles também vão passar pelo surgimento dos provedores de internet, os sistemas operacionais comerciais, né? Porque antes os computadores não tinham sistema operacional. Era você e o processador numa sala ali, vocês tinham que se entender, né? E os sistemas com interface gráfica, os antivírus, e tudo isso eles metem numa história cativante, cheia de drama e conflito dos personagens e tal. Às vezes é meio exagerado e tal, mas enfim, é divertido, tá ligado? E assim, eu não sou especialista nesse tipo de produção, mas uma coisa que eu fiquei imaginando, tá? É que assim, essas séries sobre ambiente de trabalho, como por exemplo, né, Hospital, como por exemplo, a agência de marketing do Madman, elas parecem, né, uma espécie de evolução do formato da sitcom, que é basicamente, né, os personagens eles começam sempre no mesmo lugar, eles são uma família que vai acontecer algum conflito, alguma coisa que vai mover eles para fazer alguma coisa, mas vai acabar exatamente no mesmo lugar, para semana que vem eles fazerem tudo de novo, né? E isso parece, né, que é um pequeno modelo do nosso dia a dia, onde acontece várias coisas, a gente passa por vários perrengues e tal, mas daí a gente chega em casa, vai dormir e no outro dia a gente tem que acordar pra ir trabalhar de novo. Eu sinto que essa série tem uma vibe assim, tá ligado? O trabalho é o pano de fundo, eles vão lá, assim, tá explodindo todas as coisas, eles tipo, tá, mas eu tenho que continuar aqui trabalhando na minha empresa e tal, fazendo essas coisas. Então é engraçado, eu não sei se a ideia por trás do apelo dessas séries é exatamente isso, se alguém estuda mais essa questão, se o pessoal do canal Central Pandora, por exemplo, que segue aqui, sabe me dizer se é isso, eu não sei, tá? Mas voltando à série, tá? Os personagens, isso é uma outra coisa que eu tenho um amor e um ódio com a série. Eles são pessoas que são extremamente falhas, tá? Elas são humanos que são muito difíceis de tu amar.
Porém, provavelmente isso faz parte do aspecto novelão e isso cativa muito na série, tá? Então, na primeira temporada, que nem eu mostrei a foto deles, a gente vai seguir o núcleo que é o Gordon, o Joe e a Cam trabalhando num produto que é o concorrente do IBM PC. E a duplinha, né, do Joe McMillan e o Gordon Clark, me lembrou muito a dinâmica do Steve Jobs barra Steve Wozniak no início da Apple, tá? Inclusive, o jeito que o Joe trata o Gordon, que é o jeito que o Steve Jobs tratava o Steve Wozniak. Quem não tá ligado, vai vendo essa série vai ver como era complicado aquilo ali. E a Cameron Hall, que é a menina ali, ela começa como uma espécie de mescla, tipo, de um super nerd dos computers, punk rock, rebelde, e ela é extremamente descolada e tal. Ela parece uma protagonista de algum daqueles filmes genéricos sobre computador, sobre hacker e tal, mas ela tem um crescimento bem interessante, tá? E me parece que nas temporadas posteriores eles inspiraram muito o personagem dela numa pessoa chamada Roberta Williams, que é uma das fundadoras da Sierra e a criadora basicamente do gênero dos jogos point and click, tá? Então também fala sobre joguinhos, desenvolvimento do mercado de jogos aí, e pra mim lembra muito a história da Roberta Williams, a história da Cameron em partes, né? E daí tem uma outra personagem que eu acho também que é um pouco inspirada, assim, que elas dividem um pouco essa pessoa real que é uma das fundadoras da Sierra e que inclusive revolucionou a questão do gráfico, foi uma das pessoas que eu acho que teve o primeiro jogo com atores filmados mesmo, com atores gravando vozes e tal, então bastante interessante. E na real, isso é uma coisa que me chamou muita atenção na série. A maioria dos personagens, eles parecem partir de vários estereótipos que a gente conhece, tá? Então, o Gordon Clark, ele é um engenheiro tímido e incompreendido e tal, que só precisa de uma chance. O Joe McMillan é tipo, é o cara de negócios, que tá sempre bem arrumado e tal. E ele parece muito o psicopata americano daquele filme lá, o cara, né? Ah, o cartão de negócios dele tem uma fonte mais bonita que a minha e tal. Ele parece muito que ele é esse personagem que faria qualquer coisa pra ficar rico. Mas será que esses personagens eles são isso mesmo? Por isso que eu acho que a série é tão interessante, tá? Ela poderia ter sido um treco super genérico, mas a gente descobre que, embora eles estejam sempre em conflito entre si e sejam fundamentalmente infelizes, todos os personagens parecem ser muito infelizes nessa série, o que move eles é o desejo de criar e inovar, tá? Tem inclusive uma frase que o Joe fala pro Gordon, assim, tipo, você é uma pessoa que constrói, não deixe que ninguém tire isso de você. E isso pra esses personagens nem sempre é tão glamuroso ou lucrativo como parece durante a série, tá? E a gente vê uma coisa que é muito interessante, que é o jogo sujo das grandes corporações a cada passo, fudendo com o trabalho dessas pessoas que são sonhadores, como o Joe McMillan, ok? O Joe McMillan parece que ele é um psicopata e tal, e ele legitimamente tem traços de psicopatia, ele é um narcisista, e ele faria, né, qualquer coisa pra conseguir o que ele quer, mas ele age como uma espécie de visionário, que está sempre analisando as tendências do mercado e procurando de onde poderia vir a grande inovação, a grande coisa que vai destruir o mercado e criar um novo mercado, porque esse é o desejo dele, não é ficar rico e tal. E daí ele meio que faz o papel para quem tá assistindo, que é relativamente divertido, que é ver uma coisa que tá acontecendo na sociedade ali, alguma maneira que o mercado de computação vai evoluir. Ah, olha, as pessoas elas estão ligando para provedores de internet específicos, mas eles não têm conexão entre si. Daí ele começa a vislumbrar o que viria a ser a internet. E como a gente sabe o que é a internet, a gente diz, esse cara é bom mesmo, ele tá pensando o que é, sabe? Então, enfim. E é bem satisfatório ver na série a história do desenvolvimento hardware, daí depois do desenvolvimento do software, daí os sistemas operacionais, a internet, e é contado da perspectiva desses personagens que eles meio que estão metendo a mão na massa, sabe? Eles estão se fudendo o tempo inteiro, e não de quem tá ganhando muito dinheiro na série. Essas pessoas que estão ganhando muito dinheiro, elas parecem meio que os vilões na série, tá? Então, assim, pessoal, não é tipo uma obra-prima do drama, nem uma denúncia do sistema capitalista, tá? Mas é uma série bem acima da média. Eu achei uma série bem acima da média sobre um assunto que é muito interessante, e uma coisa que me deixou fascinado é que é um passado muito próximo da gente. É a década de 80, tá ligado? Se tu pensar, são 40 anos mais ou menos. Eu sei muito sobre o início do século. Eu sei sobre a crise de 1929, sei sobre a Segunda Guerra Mundial, mas a década de 80, ela tá tão próxima, mas a gente não pensa muito nisso, porque se eu penso num disquete, parece que eu quase tenho um treco aqui, tá ligado? Se eu penso como é que era um computador com monitor de tubo, tipo, porque eu vivi isso, mas tá muito próximo de mim pra estudar isso. Então, essa evolução rápida da tecnologia, sabe, foi divertido ver isso na série. E como um bônus, e é uma das coisas que me fez gostar bastante dessa série, é que, sei lá, 80% das vezes que eles abrem a boca pra falar de assuntos técnicos, e eles falam bastante até, tá correto, ok? Tem ainda umas bobajadas, tem umas coisas meio inventadas, ou que talvez eu não tenha entendido, né? Porque
Não vou dizer que eu entendo todas as coisas, estão falando de tecnologias, né, de 40 anos atrás ali, mas às vezes mostra uma linguagem de programação, às vezes eles falam, sabe, como funcionam as conexões de rede aqui, esse hardware aqui, esse circuito ficou desse jeito, eu tipo, pô, parece bom aqui, parece fazer sentido, eles fizeram o tema de casa, né? E como bônus, a trilha sonora é muito boa. A trilha sonora, uma mistura, né, de punk rock da década de 80, synthwave, post-punk, muito, muito foda, muito top. Então, assim, fica aqui a recomendação pra vocês, se vocês quiserem ver, né, como é que começou essa indústria que hoje é uma desgrama, já era uma desgrama na época, lá nos Estados Unidos, e como isso evoluiu, né, pra se espalhar por todo mundo. Recomendo essa série, é uma série bem boa. É uma série que realmente me deixou inspirado para criar coisas e ver que, inclusive, a tecnologia ela não precisa ser desse jeito, ela não surgiu desse jeito. A gente vê como o mundo era antes das tecnologias informacionais e tal, e a gente pode pensar, poderia ser diferente, tá ligado? Só porque alguém resolveu que um protocolo de rede aqui era um pouco melhor que o outro, que a gente faz as coisas desse jeito, né? Mas também tem um comentário legal sobre como materialmente as coisas vão se formando. Enfim, pessoal, tem de tudo ali. Fica a recomendação para vocês: Halt and Catch Fire. Tá? Falou.